Capítulo 9. Caminhando com Jesus. Por meses eu vinha desfrutando de uma intimidade maravilhosa com o Senhor. O reino espiritual invisível era incrivelmente real para mim, e a fonte de sua presença continuamente me chamava para ir e andar com Deus. Não tive que lutar ou esperar horas para ter uma sensação de sua presença. Eu simplesmente me lembrava da visão do poço que ele me deu. Eu fui capaz de abordar isso no Espírito. Ele sempre estava esperando para me encontrar. Eu mergulharia no poço de sua presença e o Espírito Santo me atrairia para as suas profundezas. Eu me senti sendo baixado na água cristalina. A presença e a luz de Deus me envolveram. Sempre que eu chegava ao local da revelação que Ele planejava me dar naquele dia, o Espírito Santo me conduzia para fora do poço naquele nível. Era como andar de elevador espiritual para as profundezas da sabedoria e do conhecimento de Deus. Cada nível continha diferentes mistérios para explorar e revelações para aprender. Em uma ocasião particular, quando o Espírito Santo me trouxe a intimidade com o Senhor, eu me vi saindo do poço para um caminho desgastado. Eu não percebi naquele momento, mas este foi o início de uma incrível jornada visionária no Espírito que me levaria à sala do trono celestial. É minha oração que esta visão ampla ministre a você e mostre o coração de Deus como você nunca viu antes. Subtítulo: Jesus abriu o livro. Jesus estava esperando por mim ao lado do caminho trilhado e começamos a caminhar juntos pelo campo. Estávamos passeando por uma grande área aberta. À minha direita, ao longe, pude ver um vale lindo e extenso. Eu tinha muita paz e descanso em meu espírito. Senti um desejo gentil de virar e explorar o vale. Era tão atraente, mas o reprimi e continuamos. O Senhor estava carregando um livro que tinha a aparência de um jornal pessoal. Ele parou no meio do caminho e examinou o livro, segurando-o com as duas mãos. Então, ele o abriu cuidadosamente em uma página específica que foi identificada por um marcador. As páginas abertas do jornal pareciam conter lições e instruções para as caminhadas que fazíamos juntos. Fiquei surpreso ao descobrir que o marcador havia sido colocado no livro exatamente onde havíamos concluído nossa última caminhada. Ele ponderou a página por um momento, então olhou para mim. Havia muito amor e compaixão em seus olhos. Eles falaram comigo sem uma palavra jamais ser proferida. Ele estendeu a mão e gentilmente a colocou no meu ombro. Eu podia sentir o seu amor e bondade. Com aquele único toque, senti meu espírito sendo lavado e refrescado. Meu filho, estou muito contente por você ter vindo caminhar comigo, disse ele. Mais do que ensinar ou revelar meus mistérios para você, eu quero estar com você hoje. Por favor, deixe-me compartilhar com você. Eu me importo com você e te amo. Anseio estar com você tanto quanto você precisa e deseja estar comigo. Anseio conversar com todos os meus filhos e filhas. Amo falar com os meus pequeninos. Ver João 21, versículo 15 e Atos 20, versículo 28. Aqueles que vêm a mim com uma simplicidade infantil são muito agradáveis para mim.
Seus espíritos estão tão abertos e prontos para estar comigo. Ver Marcos 10, versículos 13 ao 16. Eles ficam satisfeitos em vir e simplesmente brincar na minha presença. A única exigência que eles fazem é por toda a minha atenção. Isso me traz uma grande alegria. Eu sou abençoado por seus motivos puros. Seu rosto refletia o amor em seu coração enquanto falava. Um largo sorriso enfeitou seu semblante. Eu poderia te ensinar muito hoje com meu livro de mistérios, ele continuou. Mas o que você prefere que eu faça? Dar-lhe minha atenção ou dar-lhe meu ensino e revelação? Senhor, você é mais importante para mim do que qualquer outra coisa, respondi. Meu desejo é estar com você. Só de estar na sua presença é o suficiente. Estou tão honrado que você reservou este tempo para ficar comigo. Eu te amo muito. Subtítulo: Feixes de Luz. Enquanto eu seguia um passo atrás dele, o Senhor caminhou até o lado do caminho e sentou-se à sombra fresca de um grande carvalho. Ele acenou com a mão e eu me sentei de frente para ele em uma rocha próxima. A luz do sol se infiltrou através da copa das folhas e dançou sobre a terra coberta de grama. Notei várias pedras grandes nas proximidades. Uma sensação inexplicável e sinistra de medo de repente começou a tomar conta de mim. Parecia estar emanando das rochas apenas uma curta distância. Um calafrio se espalhou por todo o meu corpo e estremeci com a sensação de que uma presença maligna estava espreitando o lar. Eu olhei para Jesus e olhei diretamente em seus olhos, buscando conforto e segurança. Fiquei chocado com o que vi. Seus olhos eram de um branco puro. Não havia pupilas ou quaisquer características distintivas normais dos olhos humanos. Em vez disso, uma luz branca radiante e absolutamente pura brilhou deles. Ver João 8,12. Eu não suportaria olhar para esse brilho incrível. Eu estava cheio de confusão e turbulência. Havia uma guerra acontecendo dentro de mim. Uma grande força do mal estava obviamente vindo do inimigo contra mim. Ele definitivamente não queria que eu olhasse diretamente nos olhos de Jesus. Percebi que se eu fizesse isso, a luz brilhante penetraria profundamente em minha alma e espírito e exporia qualquer desejo maligno ou pecado dentro de mim. Ver 1 Coríntios capítulo 4, versículo 5 e 1 João capítulo 1, versículo 5 ao 10. O inimigo estava tentando me forçar a esconder de Jesus o mal em minha própria vida. Jesus começou a falar. Sua voz era firme e tranquilizadora. Meu filho, sempre soube o que está em seu coração. Você não pode estar em minha presença ou olhar para o meu rosto sem expor sua carne e sua alma. Você deve entender que Satanás gostaria que você se afastasse de mim. Ele sabe que, se você olhar nos meus olhos, se tornará um vaso puro. Então ele terá perdido terreno em sua vida. Ver João 3, versículos 17 ao 21 e Efésios 5, versículos 8 ao 14. À medida que Jesus falava, raios de luz brilhantes brilhavam de seus olhos.
Para onde quer que ele olhasse, esses feixes de luz seguiam como os feixes de um holofote ou farol. Eles eram tão brilhantes que, mesmo sob o sol forte do meio-dia, eram facilmente discerníveis. Nada poderia se esconder de sua visão sobrenatural. Ninguém poderia impedir que essa luz penetrasse no próprio interior de seu ser. Ver Efésios 5:13. Quando ele virou a cabeça, os raios de luz se moveram. Até mesmo as rochas e as árvores se tornaram transparentes quando os raios de seus olhos passaram por elas. A luz penetrava direto por eles, revelando sua composição interior como um raio-x. Então a luz brilhou sobre mim. Eu me senti totalmente exposto. Minha alma estava nua diante dele. Teria sido inútil tentar cobrir minha nudez ou esconder minha pecaminosidade. A luz de seus olhos penetrou nas profundezas do meu ser. Eu caí de joelhos, capturado pela radiância brilhante e pura de seu olhar que tudo vê. Filho, estou limpando sua vida, disse ele. Eu estou trazendo integridade para você em todos os sentidos. As coisas que estão por vir exigem pureza de coração e motivação. Estou fazendo um trabalho purificador em você. As verdades que estou prestes a revelar em meu livro de mistérios farão com que você ande em um nível de pureza e santidade que ainda não atingiu. É por isso que hesitei hoje ao abrir o livro. É por isso que vim com a luz da minha presença. Sei que, se eu revelar mais mistério e revelação do poço da minha presença a você, antes de limpar o seu coração, isso destruirá. Devo limpar sua vida para que nos dias que virão você possa receber a verdade e a revelação que procedem do meu lugar secreto. Quero trazê-lo para as esferas celestiais, sim, até mesmo para a minha sala de estratégia. Mas você não pode vir na carne, você deve vir apenas no Espírito. Jesus virou-se para sentar-se e os raios de luz que radiavam de seus olhos diminuíram gradualmente. Eu me senti como se tivesse sido lavado em um banho celestial. Eu tinha sido desintoxicado e limpo por dentro. Subtítulo: Túneis de energia espiritual. Abrindo o livro dos mistérios, ele começou a me descrever as coisas que estavam por vir em nossa jornada de revelação. Ao caminharmos juntos, explicou ele, chegaremos ao ponto de marcar os tempos e as estações e o lançamento de estratégias eternas. Nestes pontos de intersecção entre o tempo e a eternidade, existem caminhos de transição de eras para eras. Esses são os caminhos que conectam o material ao reino espiritual. Esses são os portais para a minha presença. Ver Gênesis 28:17. Esses são os lugares, como Jacó descobriu, onde escadas ou túneis de energia espiritual acessam e conectam o celestial ao terrestre, onde os anjos descem e sobem. Veja o versículo 12.
Eles são lugares de encontro divino no mundo físico. Existem até algumas localizações geográficas específicas onde os céus são abertos e o acesso à minha presença e aos lugares celestiais foi estabelecido. Ver Lucas 3:21 e Atos 10, versículos 10 e 11. Há outras pessoas que experimentaram essa relação entre o mundo natural e o espiritual. Enoque foi um deles. Ele sabia como entrar no reino espiritual. Ele foi capaz de entrar nos lugares celestiais comigo enquanto caminhávamos juntos. Paulo encontrou essa realidade em seu caminho para Damasco. Ver Atos 9, versículos 1 a 8. Meu amado apóstolo João também foi capaz de acessar uma porta espiritual de transição para a minha presença, enquanto estava na ilha de Pátimos. Ver Apocalipse 1, versículos 10 ao 20. Você deve entender que o reino espiritual é tão real quanto o reino físico. O físico está sujeito ao espiritual. Ver Hebreus 8, versículos 1 ao 6 e Hebreus 9, 23. Toda a vida e substância estão sujeitas ao reino espiritual e sob sua influência e autoridade. Ao ouvir o Senhor descrever a relação entre o tempo e a eternidade, o natural e o espiritual, meu conhecimento e educação humana não forneceram nenhuma compreensão. A ideia de que havia realmente portas espirituais para a presença de Deus era misteriosa. Nenhuma lei da física ou da ciência poderia explicar isso, mas sua existência foi claramente revelada enquanto o Senhor falava. Subtítulo: Os Três Céus. Respondendo à minha expressão confusa, ele continuou a descrever a natureza do reino celestial. Há um primeiro céu, um segundo céu e um terceiro céu, ele explicou. A mente humana tem procurado entender isso a partir de uma abordagem cosmológica. As pessoas não conseguiram ver que essas são dimensões do reino espiritual. O terceiro céu é o lugar da minha presença constante. É onde eu moro. É um lugar de existência eterna e a fonte do rio da vida. Ver Apocalipse 22, versículo 1. É aqui que meu trono está estabelecido e onde meus querubins e serafins vigiam e continuamente me louvam e adoram. O segundo céu é a antessala ou reino espiritual através do qual os anjos devem passar para entrar no primeiro céu. Ver Daniel 10, versículos 10 ao 21. Aqui é onde os principados e potestades se envolvem em combate. Este é o lugar da guerra angelical e da atividade demoníaca. Ver Efésios 6:12. O primeiro céu é o lugar da manifestação do meu reino no reino da humanidade. Isso é o que pode ser referido como céu na terra. Isso é o que eu quis dizer quando disse a Nicodemos: a menos que alguém nasça de novo, não pode ver o reino de Deus. João 3:3. Só pode ser visto através de olhos espirituais,
porque é um reino espiritual. Subtítulo: O tabernáculo e os lugares celestiais. Eu vos dei um exemplo do reino celestial, disse ele. O tabernáculo no deserto tinha 3 áreas distintas. Foi projetado para refletir o padrão dos lugares celestiais. Ver Hebreus 9, versículos 1 ao 15. O átrio externo simboliza o primeiro céu. Este é o lugar onde a manifestação da minha presença é revelada a todos os meus servos. Eu fiz o homem da mesma maneira. Sua carne é o átrio externo do tabernáculo humano. Eu sou a personificação absoluta disso. Eu me tornei carne. O átrio interno representa o segundo céu. É a antessala e o local de transição do reino terreno para a minha presença. Este era o lugar onde meu sacerdócio funcionava. Para a humanidade, este é o reino da alma. O lugar santíssimo, ou o Santo dos Santos, representa o terceiro céu. Este é o lugar da minha morada eterna. Minha glória reside aqui. O lugar santíssimo agora se tornou o espírito humano. O homem é corpo, alma e espírito, e minha morada é dentro do meu povo. A humanidade e o tabernáculo são retratos dos reinos terrestre e celestial. Existem portas de acesso para fornecer a transição do corpo para a alma e o espírito do homem. No tabernáculo existem entradas do pátio externo para o interno e o Santo dos Santos. É o mesmo nos lugares celestiais? Existem caminhos que conectam o mundo físico ao reino celestial. Anseio em seu rosto. Jesus apontou para o livro dos mistérios. Seu dedo repousou no lado direito inferior da página, cerca de 3/4 do caminho para baixo. Meu filho, disse ele, você deve ver essas coisas com os olhos do meu espírito. Nos próximos dias, minha revelação aumentará e se tornará tão real para você que verá coisas que não imaginou ou percebeu antes. Estou revelando essas coisas a muitos dos meus servos que vieram buscar a minha face. Estou atraindo os meus servos para o poço da minha presença, porque estou prestes a revelar estratégias celestiais a fim de liberar minha igreja para o trabalho que está por vir. Atrair cada um deles a mim, mas nem todos responderam ao meu chamado. Alguns permitiram que as coisas do mundo os afastassem de mim. Observei o Senhor fechar o livro. Ele tinha uma expressão de anseio em seu rosto. Eu poderia dizer que seu coração estava pesado. Ele carregou um grande fardo pelas massas de pessoas ainda mantidas prisioneiras pelo inimigo. Senti que seu amado povo Israel também estava em seu coração. Quando finalmente ele se virou e sorriu para mim, a paz voltou ao meu coração. Sua pergunta se repetia em meus pensamentos: você me deseja ou deseja o conhecimento? Ele não disse isso, mas eu sabia que estava em sua mente. Eu me peguei respondendo às suas palavras não ditas. Jesus, acima de tudo,
eu desejo você, eu disse. Mas eu confesso que há um desejo insaciável em mim de conhecer seus propósitos e planos. Eu entendo, ele respondeu. Eu coloquei esse desejo dentro de você. Eu estimulei essa fome por minha revelação, porque devo ter aqueles que me buscarão para as minhas estratégias de guerra do fim dos tempos e os planos arquitetônicos para minha casa. Estou levantando generais e mestres construtores nesta hora para a conclusão do meu propósito. Minha igreja deve ser preparada antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. A visão diminuiu, mas suas palavras continuaram a arder em meu espírito. Quais são as estratégias de guerra que precisam ser reveladas? Eu perguntei. E a igreja, a menos que seja construída de acordo com os seus planos, nosso trabalho é em vão. Salmo 127, verso 1. Precisamos desesperadamente de seus projetos arquitetônicos para a igreja do tempo do fim. Senti que ele me revelaria mais nos dias que viriam. Aleluia! Glória seja dada ao nosso Senhor. Amém.